Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, assisti O Homem do Saco, em inglês, Bagman, né? E é um filme, olha gente, é duro, viu? É duro, é um filme clickbait e bem covarde. Vou explicar tudo aqui pra vocês nesse vídeo, vamos conversar bastante sobre esse filme. Galera, lembrando sempre, né, como de praxe aqui, sempre tem spoiler. Vou falar bastante do filme com vocês aqui, então obviamente vai ter spoiler, não tem jeito. Vou falar do filme inteiro aqui, né? De forma não tão. Que não fique tão maçante, né? Mas obviamente tem spoiler. E é isso aí, vamos falar disso, vamos falar desse filme. Antes, aquilo de praxe, gente, se inscrevam aí no canal, quem não é inscrito, né? Ative as notificações, deixa o like. Só aí dá uma moral. Gente, por que é um filme clickbait? Né? Por que eu falo filme clickbait? Porque é um filme incompetente. Eu vou explicar pra vocês por que é um filme ruim. É um filme bem ruim, um filme covarde, um filme que poderia ser um filme. Por que me incomodou bastante O Homem do Saco? Porque é um filme covarde, ele poderia ter sido muito melhor. E no final, ele é um filme clickbait, é um filme pronto para ser vendido, é um filme que ele é meramente feito para ser vendido. Ele é mais um dos filmes que nós vemos bastante hoje em dia, né? É um filme que tem um trailer que chama muito a atenção da maior parte das pessoas que assistem o trailer. Isso não é só a Amazon, né? Amazon, Netflix e várias outras dessas plataformas de streaming que produzem filmes, né? Independente de quem produz, mas a gente vê muito isso no Amazon e no Netflix, filmes ali com trailers espetaculares, você fala assim, caraca, as pessoas assistem esse filme. E aí, onde que tá o maior clickbait além do filme, além do trailer do filme? Nos atores, no elenco, né? Nesse O Homem do Saco tem o Sam Claflin, que me chama muito a atenção, que é um ator que eu particularmente adoro. Gosto muito, né? Conhecemos ele bastante nos Jogos Vorazes, Peaky Blinders. Pra mim é um cara muito competente, com muito potencial. Faz aquele Enola Holmes, que é um filme patético também, né? Mas isso não descredencia os atores, né? O ator. Então, pra mim, é um ator que eu adoro, que eu acho muito competente, e o que me chama a atenção a priori, né, a princípio, no Homem do Saco, é o Sam Claflin. Eu falo, pô, Sam Claflin, então eu quero assistir por causa do ator. A gente tem muito disso, né? E aí é onde você cai no filme clickbait, que funciona muito bem para essas produções patéticas. Infelizmente, funciona muito bem para essas produções patéticas que a gente vê hoje muito, muito e cada vez crescendo mais. Ah, mas te digo, como assim? Por que o filme é tão ruim? O filme ele tem uma proposta bem interessante quando começa. Um dos pontos fortes desse filme, para mim, que eu achei bem interessante, bem inovador, é nós vermos um terror, um horror, um horror-terror, assim, bem suave. Ele é um terror bem sutil, bem tranquilo, bem agradável de ser assistido. É verdade isso. Com o homem, as cenas de susto, quem tá passando os perrengues aí, quem tá sendo assustado, quem tá sendo assustado, né? E nós estamos. Os sustos que a gente tem, que a gente sabe que vão ter nas cenas, é na perspectiva do Sam Claflin, é na perspectiva do homem. Isso eu achei bem legal. Isso não é inédito, né? Mas geralmente é com mulher. Geralmente é feito com mulher, a mulher sozinha na casa, sendo aterrorizada e tal. Nesse daí é bastante com o terror do Sam Claflin, o que para mim é um ponto bem positivo, bem interessante. E eu estava adorando o filme. Não sei se eu estava chegando a adorar, mas eu estava gostando bastante. O filme ele é agradável, ele é interessante, ele te faz para pensar. É assim, o que é o Homem do Saco? O Homem do Saco, ele é um ser, né? Até então nós não sabemos se ele é um ser, se ele é um espírito ou se ele é um ser de carne e osso. E aí, é exatamente aí que o filme se perde bastante pra mim. Porque o Homem do Saco, ele é um cara que vem pra pegar criancinhas e você precisa de um objeto pra se defender do Homem do Saco. Tem uma história dele com uma psiquiatra, né, com a psicóloga dele, em que ela apresenta histórias, né, mostra as lendas urbanas, né, a história por trás do Homem do Saco em diversos países, em diversas regiões, o que é algo muito interessante, né? Porque ali seria algo para assustar as crianças realmente e tal, para criar todo esse contexto de suspense, para falar o que representa o Homem do Saco, né? Que ele ataca os seus medos, você não pode, quanto mais medo você tem, quanto mais você fica vulnerável, o Homem do Saco vai chegar em você. Essa é a premissa. E aí o filme, para mim, estava indo por uma situação muito interessante. Porque
Em paralelo a isso, o Sam Claflin começa o filme, ele está completamente desesperado, ele teve uma carreira frustrada, ele é um cara que está dando errado, ele está atolado de dívidas, ele se vê sem saída financeiramente e profissionalmente falando, ele deu errado, ele volta a trabalhar com o irmão que era da empresa do pai, e aí ele se vê trabalhando ali em uma madeireira onde ele não é feliz, ele é um cara, ele é diferente, ele entende ser um artista, então ele tem uma criação, ele faz uma criação ali para cortar árvores, e não consegue, né? Ele não consegue fazer a invenção, não consegue ir para frente. Quem iria patrocinar, quem iria investir para ele continuar o projeto? Para de apoiá-lo, ele perde tudo, ele não consegue fazer o experimento, ele não consegue o dinheiro, ele não consegue nada. Eis que ele quebra o seu objeto em que ele se defende do homem do saco. O pai dele, aí a gente volta um pouquinho atrás, e o pai dele, eu preciso explicar essas coisas, vou falar da forma mais resumida possível, mas eu preciso explicar isso para vocês entenderem por que o filme é tão inútil, né, infelizmente. O pai dele, no começo do... Aí nós vamos, no decorrer do filme, nós vamos entendendo por que ele já tem esse trauma. Ele tem essa fobia de medo do homem do saco. Mas é real, o homem do saco. O pai dele coloca esse medo nele e é real. O homem do saco, ele existe realmente, é onde o filme se perde. Se o homem do saco não existisse, poderia ser uma história muito mais interessante, muito mais complexa, sem ser babaca, sem ser um final, um desfecho babaca, idiota, trash, virou meio trash o filme. Então aí o homem do saco existe, o pai dele tá colocando um medo nele de forma horrorosa, e aí o homem do saco, não tem explicação pra gente, isso aí é uma dedução. O homem do saco, aparentemente ali, o homem do saco da região deles porque o homem do saco, nesse universo desse filme, o homem do saco, ele existe no mundo inteiro, em diversas regiões diferentes e atua de forma diferente. E aí o homem do saco, ele tá passando de gerações em gerações, está atrás do pai dele, o pai dele consegue, né, pelo que a gente entende, consegue sobreviver, porque ele fala, você tem que manter seu objeto perto do seu peito, se ele estiver chegando perto, não pode perder o objeto, tanto que o homem do saco consegue pegar suas vítimas quando elas perdem um objeto, qualquer objeto, tem alguma coisa assim que você gosta muito, você não pode perder nem jogar fora, porque senão o homem do saco te pega. Então o pai dele passa isso para ele. O pai dele, nessa de querer protegê-lo, o pai dele coloca ele em traumas e medo, e bastante medo nele desde pequeno. Então aí ele fica com essa coisa do homem do saco e tal, e passa com uma psicóloga lá, e ela ajuda muito ele de um problema real. Ele não sabe se é real ou não, né? Ele nunca pagou para ver. Quando ele quebra o objeto dele, o homem do saco se aproxima dele, ameaça o filho dele, e aí vocês vão vendo tudo. Mas por que é tão inútil? Ele acaba morrendo no final. O homem do saco pega ele e ele devolve, dá a flautinha do filho dele. Ele entra no covil do homem do saco lá e joga a flautinha, que era o objeto do filho. O dele era a faquinha e do filho dele era a flautinha. Então ele consegue, ele morre, ele dá a vida dele para salvar o objeto do filho, para proteger o filho dele, do homem do saco. Só que fica muito ridículo essas cenas, né? É interessante as cenas das aparições do homem do saco, e eu em diversas vezes me peguei pensando, eu falei, mas o homem do saco não existe. Eu queria achar os subsídios para elogiar esse filme. O homem do saco não existe, é uma questão complexa e tal, mas não. Não, o filme O Homem do Saco existe e fica uma babaquice. Por quê? Te digo por quê. Para concluir, gente, poderia ser muito mais interessante, muito mais legal se ele, a frustração da carreira dele, ele não conseguir êxito na carreira, criasse todo esse trauma do homem do saco que o pai dele colocou na cabeça dele. Né, se você ficar com medo, ele vai vir te pegar, se você estiver vulnerável, ele vai te pegar, porque ele se encontra nesse momento complexo de fracassos na vida dele. Ele está vulnerável, ele está desacreditado, ele está com medo das dívidas, de tudo que está acontecendo, de não conseguir sustentar sua casa, sustentar sua família. Então poderia ser muito mais legal as interações e aparições do Homem do Saco fazendo uma alusão a ele se perdendo e até mesmo se matando ou sumindo, né? Ou fazendo a grande cagada, né? Se matando mesmo, alguma coisa nesse sentido,
pela representação só do Homem do Saco, pela falta de, pelo medo, por ele realmente não ter conseguido aquilo que ele queria na vida dele. Essa representatividade seria muito mais legal, muito mais complexa, muito mais interessante pra gente ter uma reflexão legal, mas não tem nada disso, tá? O filme é só babaca, é só pobre, é só ruim mesmo, porque no final tinha um Homem do Saco físico mesmo, que fazia isso sem explicação nenhuma e ele só estava tentando proteger o filho dele. E aí, quando a gente vê que é só isso mesmo, eu tentei várias formas de poder elogiar esse filme, mas não tem como, não tem como. É isso aí, gente. Não recomendo. Assista quem quiser para ter opinião. Eu não recomendo. Para mim, não é um bom filme. E o que eu lamento mais é que daria para ser um bom filme, daria para ser muito melhor com todos esses elementos. Mas é isso aí. Deixa nos comentários aí quem quiser. Vamos começar essa conversa de cinema. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.